A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos telespectadores, estamos iniciando mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Hoje só estou eu aqui, pastor Luiz Fernando. O nosso querido presbítero Fernando Geber não pôde vir. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Rômulo Schutz, que nos substituiu aqui, membro da nossa igreja lá, que Deus tem usado, tem dado sabedoria na palavra de Deus. Espero que os irmãos e irmãs, aqueles que ouviram a mensagem, tenham sido abençoados por ele, assim como eu fui escutando a mensagem. Então nós queremos agradecer inicialmente a Deus e também aos nossos patrocinadores, né? A Clínica Vida Nossa, que é do nosso querido Fernando Geber, com a sua esposa Vanessa e a sua irmã também, que atendem ali na Clínica Vida Nossa, na Rua Correia Pinto, 638, no centro. E também as lojas Cadillac, na Rua Aristiniano Ramos, 52, no centro, da nossa querida Gesana, que trabalha com exclusividade com as marcas Coach, Fórum e Schutz. Nós agradecemos aí aos nossos patrocinadores que têm nos ajudado no nosso programa. Nós vamos orar, agradecendo a Deus então por esse momento e pedindo a iluminação dele na pregação da palavra. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pela oportunidade que o Senhor nos dá através desse instrumento de levar a Tua palavra, Deus, àqueles que estão nos vendo e ouvindo neste momento. Que o Senhor esteja nos iluminando, esteja, Deus, agindo por meio dela, abençoando os lares. E te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, nós estamos aí no mês de maio e na Igreja Presbiteriana do Brasil, o mês de maio é um mês dedicado à família. Então nós vamos fazer reflexões com relação à família e queremos já de antemão parabenizar também as mães, né? Então, segundo domingo de maio é o Dia das Mães. Que Deus esteja abençoando as mães da nossa cidade, esteja derramando a sua paz, o seu amor e a sua bênção em todos os lares da nossa querida Lages e região, onde também esse programa chegar. Deus esteja abençoando o seu lar. Nós temos uma sociedade de homens na nossa igreja. Temos a Sociedade das Mulheres, a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Nós temos agora também a União Presbiteriana de Homens, onde nós nos reunimos e fazemos reflexões sobre a Palavra de Deus também. E nós temos um presbítero lá chamado Leandro Vieira, e o Leandro tem trazido reflexões sobre a masculinidade, né, bíblica. E, por incrível que possa parecer, eu vou falar sobre a masculinidade bíblica em homenagem às mães, né? Porque um assunto puxa o outro. O texto que ele trouxe inicialmente para reflexão é sobre a história de Davi, do rei Davi, e o rei Davi precisa passar pelo meio das terras de um homem chamado Nabal. E nessa narrativa existe uma pessoa importante ali, uma mulher, a esposa de Nabal, chamada Abigail. E Abigail tem um papel importante nesse meio tempo, porque ela é uma mulher que faz um meio de campo entre Davi e Nabal. Nabal é conhecido como um homem insensato, um homem mau, um homem que não sabe se comunicar, não sabe conversar. E Davi fica irado com algumas atitudes de Nabal, mas Abigail interfere nessa história, acalma o coração do rei
e ele não intenta contra Nabal, poupa a vida de Nabal. E nessa história toda, nós percebemos ali a sabedoria de Abigail, e ela também acaba, no final da história, acaba com a morte de Nabal pelos seus próprios pecados, seus próprios erros, e Davi, então, casa com Abigail. E ela se torna alguém importante como conselheira de Davi. Ela é uma mulher sábia, é uma mulher que acalmou os ânimos, é uma mulher que reconheceu a autoridade do rei, é uma mulher que apaziguou a ira do rei contra um homem insensato. Prosseguindo com a história de Davi, lembrando sempre aí da conselheira Abigail, Davi se torna um rei de Israel, e ele peca, ele erra em certo momento. Ele é um rei bem-sucedido e ele comete um adultério. Uma história bem conhecida, com Batseba, e nessa história ele leva a pior, né? Como assim leva a pior? Ele foi bem-sucedido no adultério, só que ele teve que fazer um arranjo com o marido de Batseba, enviando ele para a morte na guerra, e ele acha que ele está encobrindo tudo com a sua autoridade como rei. E vamos lembrar, ele comete esse adultério contra a sua esposa, né? E essa história acaba que os seus filhos, não só o seu casamento, mas os seus filhos também, são atingidos por esse pecado. E ele acaba sendo confrontado pelos seus filhos começam a ter atitudes de confronto, de desrespeito com o pai, com o rei. Absalão, que é o filho mais velho, engendra um golpe de estado contra o pai, ele tem que sair fugido, e nessa fuga ele se entristece, mas a história ela vai narrando essa caminhada de Davi, e Davi é conhecido também por ter feito composições de música, composições de poesias, que são os salmos. Então os salmos trazem muito da essência do rei Davi. E essa essência que o rei Davi carrega, de um homem sensível às coisas que acontecem, sensível à voz de Deus, às lições que Deus impôs através do que aconteceu com Davi, ele compõe alguns salmos, e eu queria trazer um pedaço de um salmo que ele compôs para a nossa reflexão, trazendo à memória esse pedaço da história de Davi, esse momento da história de Davi. Salmo 119 é o maior salmo que nós temos na Bíblia. Ele tem 176 versículos. A composição dos salmos é a seguinte, do Salmo 119. Ele é em ordem alfabética, ele é muito usado na alfabetização das crianças, e todo ele são divididos em blocos com as letras alfabéticas do hebraico, mas o assunto do Salmo 119 é um só, é a palavra de Deus. A vantagem que se tem de conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus é luz para os pés, e lâmpada para os pés e luz para o caminho, que a palavra de Deus é mais desejável que o ouro, que o puro ouro, que o mel depurado, que a palavra de Deus traz sabedoria, entendimento, que a palavra de Deus ela é uma pérola que tem muito valor. Jesus usa isso depois. Então o Salmo 119, ele todinho é para ensinar o valor da palavra de Deus. E os 150 salmos não são todos de Davi, mas Calvino comenta que todos os salmos têm uma inspiração davídica. Ou seja, Davi escreveu a maioria dos salmos, e todos aqueles que fizeram salmos fizeram
inspirados em Davi, no formato que o rei Davi escreveu. E então o Salmo 119, ele diz assim, no versículo 65 em diante. Eu quero fazer essa reflexão hoje com os nossos telespectadores nesse bloco do Salmo 119. A partir do versículo 65, diz assim: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Amém. Até aí, até o versículo 72. Então, queridos, diante dessa constatação, dessa reflexão que Davi faz, o rei Davi faz, diante da palavra de Deus, que ele só aprendeu o valor da palavra de Deus depois que ele passou pelas aflições, depois que ele percebeu a riqueza e a bondade de Deus através do que ele nos deixou como herança, revelado, que é a sua palavra. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela traz vida. Ela é uma espada de dois gumes. Então, pelo exemplo da vida de Davi, temos aqui algo para fazer-nos refletir sobre o nosso tempo. Nosso tempo, hoje vivemos tempos de ataque à família. Falamos aqui, o mês de maio é o mês que nós refletimos sobre família. E não é uma exclusividade do nosso tempo, não é? Primeiro, nós já temos relatos bíblicos lá no início da humanidade, a tentativa de destruição, primeiro, da credibilidade da palavra de Deus. O próprio inimigo no Éden tenta, né, a Eva, aqueles que estão ali, dizendo, foi assim que Deus disse, e faz um pequeno trocadilho, troca um pouco a forma como Deus falou. E a própria pessoa, quando vai falar, não, Deus disse isso, também faz uma inversão de algumas coisas que Deus falou ali. E Deus não disse daquela forma, e aquilo vai se destoando e acaba na destruição de um mundo que estava bom, de um mundo onde eles viviam de uma forma tranquila, amorosa. E essa destruição segue a família, não é? A primeira coisa foi a destruição da palavra de Deus, a tentativa e o sucesso nesse primeiro momento da destruição da palavra de Deus. E em um segundo momento, o que acaba é a família. A família foi atacada, a família foi destruída, né? Caim mata Abel. Então a família já é o alvo do nosso inimigo já desde o início da história da humanidade. E não é exclusividade do nosso tempo, nem de uma ideologia qualquer, não específica, né? Hoje está muito comum em falarmos em ideologias, né? Mas nós temos algumas ideologias que são claramente contrárias à palavra de Deus e querem a destruição da credibilidade da palavra de Deus e da família. É isso que nós temos visto. Mas isso, como eu disse, não é novidade deste tempo agora, de nenhuma ideia que surgiu, seja no século XIX ou XX. Isso é desde a história, do início da história da nossa humanidade, né? Os valores que a família possui, a distribuição dos dons que Deus deu dentro da família, do pai, da mãe, dos filhos. Há em toda a palavra recomendações. Começa lá
já nos mandamentos: honrai pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, toda essa escala de valores que nós temos na palavra de Deus, elas permanecem até hoje. Nós temos que reafirmá-las, trazê-las. Nós estávamos numa roda de estudos, de discussões com alguns irmãos e irmãs nossos, e eu trouxe exatamente essa reflexão, porque principalmente atingiu a nossa cidade, né? Está perto de nós, está acontecendo com os nossos filhos e filhas, né? Histórias recentes de suicídios, de jovens que têm tudo pela frente, têm toda uma vida pela frente, têm condições, não são jovens que estão sem condições, né? Tem todas as possibilidades de vida pela frente, e temos tido as notícias de dia após dia dessas tragédias, né? E as nossas autoridades acordaram, estão se movimentando, estão implementando leis para evitar isso, né? Automutilações. Então isso tem se multiplicado, né? Nós vimos um atentado lá em São Paulo, aqueles jovens que mataram aqueles outros seus colegas, mataram as pessoas que trabalhavam na escola, e tivemos notícias de um jovem aqui na nossa Lages que tinha contato com eles lá e estava planejando também a mesma coisa, né? E fazer também a mesma coisa. Isso nos deixa estarrecido, porém, nós sabemos que isso é o mal que se instala. E nas nossas conversas, eu trouxe algumas questões com relação à dor da nossa alma, quando nós perdemos a nossa inocência, né? Então, muitos desses casos, né, não quero trazer aqui uma posição insana ou conservadora demais, mas o que eu tenho visto, a reflexão que eu tenho feito em cima disso, é que nós estamos num tempo de muita disponibilidade de informação para os nossos jovens, para as crianças, pelos instrumentos de tecnologia que nós temos, que são bênçãos, mas também, quando não são usados corretamente, nós corremos esse risco. Há muita disponibilidade de coisas que não deveriam estar ao alcance das crianças. Há muita disponibilidade de comunicação com pessoas desconhecidas. Há muito acesso a muita informação que não deveria estar para as crianças. Sexualidade muito explícita, pervertida, né? Temos aí disponível na internet, ao clique de qualquer bestialidades, mortes violentas. E eu estava dizendo isso, eu estou para fazer 50 anos esse ano. Tem coisas, imagens que me machucam, me estarrecem, me deprimem pelo conteúdo, pela violência, pelo excesso de escândalo. Não porque eu seja pudico, mas são coisas que enojam, nos machucam a nossa alma. E as nossas crianças têm acesso a isso, muitas vezes sem filtro nenhum. E isso vai machucando a alma. Não é uma questão de liberdade de informação, é uma questão de falta de preparo, de estrutura que o ser humano tenha para ter contato com certas cenas. A disponibilidade da tecnologia tem causado também a exposição das nossas crianças. Crianças que têm acesso a um simples telefone, que tem uma câmera, mas que transmite para o mundo inteiro aquilo que ela está fazendo. E elas se expõem, elas veem as imagens e se expõem, né? Antigamente era só a violência contra a criança, mas agora a própria criança se expõe, porque ela é motivada a isso. Ela se vê como um protagonista nisso, né? E nós temos aí vários veículos que incentivam isso. Então, a nossa oração é que Deus nos dê sabedoria para lidar com esse momento. Não é uma questão de censura, mas de bom senso, de amor,
de percepção do mal que isso faz aos nossos filhos e filhas, uma atenção maior. Eu lembro, meu filho Vinícius completará 13 anos esse mês. Eu lembro quando ele era pequeno, e nós sempre tivemos bichos em casa, especialmente gatos, né? E o Vinícius era pequeno, 3, 4 anos, e ele um dia começou a mudar o comportamento dele com relação aos nossos bichos, aos gatos. Começou a ficar mais agressivo com os gatos. E nós percebemos aquilo e estranhamos, né? Eu e minha esposa. E de repente eu comecei a perceber o que ele estava assistindo na televisão. E lá tinha um desenho que era exatamente esse o tema. Crianças versus gatos. Era um desenho em que um gato tramava a vingança contra o menino e vice-versa. E eles se degladiavam. Parecia inocente o negócio, engraçadinho. Mas aquilo começou a influenciar as atitudes do meu filho. E nós percebemos isso. Pode não parecer intencional, mas a gente tem que perceber. Às vezes as pessoas fazem um programa, acham que aquela ideia é uma ideia engraçada, uma ideia de entretenimento. Todavia, mesmo sem a intenção, se nós não percebemos o conteúdo daquilo que está sendo falado, está sendo visto, isso pode acabar influenciando para o mal. Tem um desenho infantil e vai virar filme agora, Dora Aventureira. Dora Aventureira teve um episódio que foi proibido por lei internacional por aquele episódio ter sido considerado xenófobo. Então, não creio que tenha sido a intenção de quem fez, mas o conteúdo não era conteúdo bom. Não é? O rei Davi diz que, nessa oração que ele faz, que foi bom ele passar por essa provação. Foi bom ele passar por aflição, porque ele percebeu o valor da palavra de Deus. E o valor da palavra de Deus, ele tem um fim. O fim é a pessoa de Jesus Cristo. Nos levar à pessoa de Jesus Cristo. E Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós temos que recorrer à palavra para ela iluminar, ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos e reconhecer que as nossas batalhas, as aflições que nós passamos, ele disse aqui, antes de eu ser afligido, eu andava errado. Eu não dava valor à tua palavra. A palavra de Deus é um parâmetro que nós temos que levar a sério. É um parâmetro para o bem, é um parâmetro para aquilo que vai nos fortalecer. O 65 ele começa dizendo, tens feito bem ao teu servo segundo a tua palavra. Deus quer o nosso bem. Tanto é que ele enviou seu filho Jesus para a nossa salvação. Davi enfrentou problemas, mas Deus o abençoou com uma mulher sábia que deu-lhe um conselho para ele se livrar do mal. E ela, mesmo fazendo isso, passou por aflições com Davi também. Tudo que nós passamos na nossa vida, aqueles que se chegam, aqueles que se vão na nossa vida, trazem algo para nós crescermos. Mas a palavra de Deus tem que ser esse parâmetro para a família. Então eu queria desejar aí para as mães, feliz Dia das Mães, e para as famílias a nossa oração, a nossa intercessão. Deus abençoe. Eu acho que nós temos uma caminhada aí pela frente, nas reflexões que faremos na palavra de Deus sobre a família. Deus derrame a sua graça, o seu amor no seu lar e te abençoe. Amém.
Teus preceitos são perfeitos, me mostrando como prosseguir. Me ensina como devo caminhar, me ensinando o teu reino proclamar. Lâmpada pros meus pés é a tua palavra, Senhor. O farol que orienta e traz vida eterna.